envolvendo o desvio de recursos de aposentados. De acordo com o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, caberá ao presidente da Câmara, Hugo Mota, decidir se será aberta ou não a chamada CPI das fraudes do INSS, de autoria do deputado Coronel Crisóstomo. Já já a gente vai trazer a repercussão local do assunto com uma reportagem exclusiva do blog do Dina. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Inácio Assunção. Boa noite, Henrique Cinedino. Boa noite, Inácio Assunção. Boa noite a você, amigo da 96 FM, nessa quarta-feira, que é quase uma sexta-feira, né? Véspera do Dia do Trabalhador amanhã em São Paulo, que não vai contar com a presença do presidente Lula, porque falta popularidade a ele, então não vai ter densidade para juntar gente. E o governo que passa por uma crise grande, apesar de muita gente querer dizer, começou no governo Dilma, passou pelo governo Temer, Bolsonaro, mas o fato é que a roubalheira é grande, de forma desenfreada, como sempre acontece, estoura no governo Lula. Essa CPI tem que acontecer, as CPI viraram de fato um circo, né? Não tem muita mais importância, indiferente do resultado, mas é uma forma de se deixar as coisas no holofote. O que acontece isso na Previdência Social, acontece nos estados também, em municípios também. Essas associações que vêm com o intuito único de roubar. A palavra que a gente tem que falar é roubo. Se roubou de quem? Não foi da coisa pública, se roubou de quem ganha um salário mínimo, se roubou de quem não tem condições para absolutamente nada, se apostou na ignorância popular, do que o caba que ganha um salário mínimo ali, de um benefício qualquer desse aí, ele não vai ter a quem reclamar, porque estão roubando, a palavra é essa, roubando do salário dele. Dinarte vê aí no blog de Dinarte, Dinarte fala já aqui, de vários casos concretos daqui. Estão falando em 700 mil pessoas no Brasil, mas deve ser mais. Já estão falando em 8 bilhões, mas deverá ser muito mais. O que ocorre na Previdência ocorre em todas as outras áreas do governo. O Lula, não há uma novidade nenhuma nesse escândalo, já se esperava. Como é que se prevê as coisas? Você vê o perfil, você analisa o perfil pelo histórico e você prevê o que vai acontecer. Não é ser mãe de nada. Não há novidade nenhuma. Ninguém pode dizer, eu não sou, só o Lula, que diz que até ele diz que não é nem o Frei Chico, não é irmão dele, dizem que é irmão do amigo dele, né? Porque é desse jeito, o Lula não sabe nada, mas a gente tem o dever de saber. Então assim, o verbo é roubar, não tem outro verbo a se falar nisso. Há um despreparo geral. O ministro Lupe, cada dia que passa ele fica mais nu em relação à conivência. Ele falou em pena dos ex-colegas que eram amigos, indicados por ele, e que tiveram que sair. Pena ter que ter, até uma senhorinha que estava lá na Câmara disse, o senhor tem que, o respeito a gente, tem que ter respeito a essas pessoas. Aí disse, aí ele seriamente, né, como todo bom petista, ele fala assim, mas é muito importante que eu acho que não se deve, o INSS não deve descontar nada de ninguém. E por que você não achou isso há 2 anos, homem? E por que ele não tomou providência nenhuma quando foi alertado por diversas vezes? Mas tem um fato bonito. São os petistas aí dando os pulos triplos, quádruplos, para tentar justificar o injustificável, tentar ajeitar aquilo que de fato não tem jeito. Enquanto isso, o presidente fica calado, porque não tem nem moral para demitir, exonerar o seu ministro, que não é a primeira vez que ele faz aí e apronta. Esse rombo é muito grande e deve ser muito maior. Tem que se investigar também a questão dos empréstimos da CLT, que o Lula falou. Sempre que tiver alguma coisa do governo e relacionado ao PT,
tem que se desconfiar. Por que eu digo isso? Por causa dos outros governos, por causa do Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. E no Lula 3, eu acho que se juntou o que havia de pior desses 4 governos em um governo só, que dá nessa tragédia que a gente está vivendo. Olha, matéria de capa do Estadão, oposição protocola CPI do INSS na Câmara. Já são 185 parlamentares que apoiam o pedido de criação da comissão e 81 são de partidos que possuem ministérios no governo Lula. Ainda tem aqui repasses do INSS, Dinarte, para sindicato dirigido por Frei Chico, irmão de Lula, cresce 564% em 5 anos. E juiz quebra sigilo de